Olá, meu nome é Carlos Henrique, sou técnico de mineração, gestor ambiental e dono da marca Mineração de Cabo a Rabo. Nascido para a mineração em 1954. Obrigado por você estar aqui acompanhando esse curso e vamos deixar de blá blá blá, vamos em frente. Hoje nós vamos estar falando nessa aula número 4 sobre os conceitos e unidades de medidas e também a estimativa de produção e suas aplicações. Então, um fato importante é o seguinte: se você trabalha com área de lavra, você tem que conhecer o equipamento que está disponível para a sua operação. Então, a falta de conhecimento, ou seja, o desconhecimento do equipamento, muitas vezes se traduz em perda de dinheiro, traduz em perda de produtividade, se traduz em uma série de perdas. Então, é importantíssimo conhecer o equipamento. As distâncias econômicas também, cada equipamento tem o seu limite máximo de distância econômica. A partir daí ele começa, ao invés dele estar te dando lucro, ele vai te dar prejuízo. Os conceitos, vamos falar um pouco sobre unidades de medidas e vamos falar sobre a habilidade do operador, porque é um fator primordial também para a redução de custos, é que você tenha um operador devidamente qualificado. Isso aí quer dizer você treiná-lo, reciclá-lo e estar sempre lhe passando informações novas a respeito de como fazer. Então, não basta apenas você pegar um operador que conhece a máquina, colocar nela e achar que ele vai dar o máximo de produtividade que se espera do equipamento. Ele precisa ser treinado, ele precisa também ser valorizado. A peça mais importante não é o equipamento, é quem opera o equipamento. Então, como conhecer o equipamento, o que eu vou mostrar aqui agora, vai até meio rápido um pouco, nós não vamos estar entrando em detalhes no ABCD aí, mas quando você compra o equipamento, ele vem acompanhado de um manual com todas as instruções e todas as informações necessárias ao conhecimento do mesmo. Então, você tem capacidade de serviço, tanque de combustível, sistema hidráulico, tanque hidráulico, óleo, as dimensões do equipamento, a capacidade dele produtiva, altura, até quanto de profundidade eu posso escavar com determinados equipamentos, enfim, tudo isso acompanha o equipamento. E eu já vi muitos e muitos anos aí as pessoas não darem valor a esses detalhes aí e depois quererem que a máquina faça uma coisa para a qual ela não está projetada. Então, o conhecimento do equipamento, ele é fundamental para você tirar o máximo proveito desse seu equipamento. Quando a gente fala em distâncias econômicas, nós temos aí para cada tipo de equipamento o máximo que ele poderia estar percorrendo, transportando o material e que revertesse em lucro. Isso aí é uma estimativa, pode variar aí um pouco de um equipamento para outro, das condições de mina e tal, mas teoricamente você teria o quê? Um trator, ele poderia estar empurrando um material até 100 metros de distância. A partir daí, você já teria que pensar num outro equipamento para fazer esse transporte, porque o trator passa a ser antieconômico. Mesma coisa, uma carregadeira, 150 metros, um scraper, 1.500 metros, Você tem um caminhão articulado aí, 1.600 metros. Isso aí são números que você tem que fazer avaliação na sua mina e ver. Eu acredito que um articulado você possa ter um custo-benefício com uma distância maior do que essa, E uns caminhões de grande porte até 5.000 metros. Mas tudo isso
é questão de acompanhamento, tá, diário dos custos dos seus equipamentos para você estabelecer isso. Você não vai comprar um caminhão que só ande 5.000 metros, depois ele começa a dar prejuízo, não. Muitas minas aí tem uma distância do britador até a frente de lavra maior do que 5.000 metros. Então, isso é para dar uma ideia, não são números aí que tem que ser esses números. O Carlos falou que aquele número é o econômico, fora dele não dá, então eu tenho que chegar a minha frente de lavra para perto do britador, o meu britador para perto da frente de lavra. Não é isso. Ideias assim, mas o acompanhamento e o levantamento de custos é que vai lhe dizer se está dentro de um padrão aceitável, se você já está começando a perder dinheiro, talvez investir num outro processo, correias transportadoras, como nós vimos na aula 3, você tem um outro sistema aí, tá? Com a Bactuil e correias transportadoras, tá? A própria, aquele vídeo da Sandvik, nós vimos lá um modelo híbrido, que você tem caminhões e tem correias. Então, tudo isso é para ser pensado, estudado e colocado numa planilha. Não é de cabeça assim que você vai, não. Tudo merece o seu projeto para viabilidade ou não. E agora nós vamos... essa aula é a última do módulo 1, então nós vamos estar falando aqui o que é escavação. Escavação é o princípio básico, é um processo de se romper a estrutura do solo compactado, em seu estado natural, seja por emprego de ferramentas cortantes, como faca da lâmina do trator, ou dentes da caçamba de uma carregadeira ou escavadeira, ou mesmo um trator desagregando, e tornando possível o seu manuseio. A carga consiste, isso aí é claro, óbvio, todo mundo sabe, no enchimento da caçamba, da escavadeira, carregadeira, caminhão ou caixote, no caso de skate, como também no acúmulo diante da lâmina do trator, ou seja, um material que já sofreu o processo de desagregação, ou seja, que já foi escavado. O transporte não tem muito o que falar, o próprio nome já diz, consiste na movimentação do material de um ponto ao outro, ou seja, do ponto que ele foi escavado até o ponto onde ele vai ser colocado em definitivo ou ele vai ser beneficiado. Só que existe aí um detalhe muito importante, são duas etapas distintas do transporte. A primeira delas é o equipamento com carga e a segunda é o equipamento sem carga. Então, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas eu vou voltar numa próxima aula falando sobre isso, com carga e sem carga, porque é extremamente importante. Inclusive, você já pode pensar no seguinte, se você está trabalhando na abertura de uma mina, faça com que seu projeto contemple a sua britagem num nível inferior ao da sua lavra, porque o caminhão subindo carregado, o consumo dele é muito maior do que se ele estiver descendo carregado. Então pense nisso, isso é importantíssimo. Já vi muitas minas que fizeram o britador num local, achava maravilhoso, certinho ali, e alguns anos depois o custo foi aumentando. Por quê? Porque o minério estava num plano inferior ao plano do britador. Mas nós vamos voltar a discutir esse assunto, que esse é extremamente importante. Produção, o que é a produção? É a soma total do material movimentado em uma mineração, considerando seu volume ou peso em uma determinada unidade de tempo. E aí, os mais comuns, corriqueiros que nós vamos encontrar, tá, são as unidades jardas cúbicas, metros cúbicos e toneladas empolado por unidade de tempo. Então, eu posso ter jardas cúbicas por hora, metro cúbico por hora, tonelada a hora. Mais comum a gente estar trabalhando em tonelada e metro cúbico, mas muitos catálogos de equipamentos trazem também a informação em jardas cúbicas. E, com relação a essas unidades, nós temos um outro detalhe também interessante que deve ser levado em consideração, que são os dois tipos de medida, tá?
quando o material está desmontado ou detonado, ele é denominado solto ou empolado. Quando o material ainda se encontra no barranco, na bancada, na frente de lava, no talude, ele é denominado in situ ou no corte. Conversões. Então aí nós temos as conversões para mim saber o material in situ, tá? Quantas jardas cúbicas tem, eu multiplico a quantidade de metros cúbicos por 1,3080. Já, para mim saber em metros cúbicos, tá? Qual a quantidade de material no corte que foi dada em jardas, eu vou multiplicar jardas cúbicas, a quantidade de jardas que me foi informada, por 0,76455. Aí eu vou ter quantidade de metros cúbicos no corte. E no caso de tonelada in situ, o que eu tenho que saber? A densidade do material. Então eu vou multiplicar a densidade por metro cúbico e vou ter a tonelada no corte, tá? Então ao lado aí nós temos um exemplo simples, muito fácil de fazer, eu não vou estar falando os números todos, mas eu vou dar um tempo suficiente para você pegar esse exemplo e, se quiser, troca os números, fazer outros cálculos aí. Numa outra oportunidade nós vamos trabalhar esses números, tá? Nas aulas à frente. Inclusive aqui, eu quero dizer uma coisa, esse curso, tá? Ele também terá a opção de certificação, mas isso eu vou passar os detalhes para aqueles que estão acompanhando aí. Em breve vou estar colocando na descrição do vídeo aí todos esses detalhes. Caso você tenha interesse no certificado e no material de apoio, eu vou passar todas essas informações aí para você. E resumindo, nessa aula nós tivemos a oportunidade de aprender sobre características dos equipamentos, conceitos, unidade de conversão de medida, e falamos da importância da habilidade do operador, tá? É um tema que nós vamos reforçar nas próximas aulas, mas eu já quero deixar mais um reforço aqui. Mais importante do que o seu equipamento é a pessoa que opera esse equipamento. Terminamos o módulo 1, a próxima aula já será módulo 2 e eu aguardo vocês lá. Muito obrigado e até breve.